Dando sequência ao ciclo de palestras sobre identidade cultural brasileira, que tem o patrocínio da Sagatib, que nós realizamos sempre nas últimas terças-feiras do mês, hoje nós convidamos aqui a Aracy Amaral e o Paulo Pasta, que vão falar sobre arte popular e sobre a relação do modernismo com a arte popular. A Aracy Amaral é historiadora e crítica de arte, professora titular da USP, agora aposentada, da FAU da USP, dirigiu a Pinacoteca do Estado e o Museu de Arte Contemporânea da USP, curadora de diversas exposições, tanto no Brasil como no exterior, autora de vários livros sobre arte, especialmente autora de vários livros sobre modernismo e sobre a arte no Brasil e na América Latina. Paulo Pasta é pintor, desenhista, ilustrador, professor, orientador de várias teses. Recebeu o Prêmio Brasília de Artes Plásticas no Museu de Arte de Brasília. Recebeu pelo conjunto de obras, foi premiado no Panorama de Arte Brasileira e teve, em 98, publicado o livro Paulo Pasta pela EDUSP. Então, eu passo agora a palavra a eles. Com muito prazer que eu estou aqui presente hoje para falar um pouquinho sobre arte popular e para uma conversa informal, inclusive com o Paulo Pasta, sobre o mesmo tema. E eu acho que nós estamos vivendo, neste momento, uma espécie de, não apenas de retorno ao reconhecimento da arte popular, em São Paulo, estou dizendo na nossa cidade em particular, porque há várias galerias de arte popular se abrindo, existentes, assim como agora há pouco se inaugurou o Pavilhão das Culturas, no Parque Ibirapuera, sob a direção de Adélia Borges, com a coordenação, eu digo, dela, com um grande retrospecto do desenvolvimento e do estudo da arte popular no Brasil. O estudo, eu acho que é muito importante, porque é uma tentativa, uma procura de fazer cair um pouco o preconceito em relação ao artista popular. Para mim, na verdade, eu acho que todos os países possuem arte popular, sejam os Estados Unidos, seja a Dinamarca, seja a França, seja os países de grande população, de uma massa popular muito pobre, seja na África, seja na América Latina, seja na Ásia, todos os países possuem uma arte que nós denominamos de popular porque é realizada, é feita por artistas que não tiveram uma formação, digamos assim, universitária de como fazer a arte. E, frequentemente, esses artistas aprendem o seu métier, aprendem o seu fazer através da tradição, de pai para filho. E isso é um dado muito comum no mundo inteiro, em particular na América Latina e no Brasil. Então, essa é a famosa tela Estrada de Ferro Central do Brasil, que, por acaso, hoje se encontra no Museu de Arte Contemporânea aqui da USP. As figuras estilizadas absolutamente, sem feições, apenas delineadas, e sem a modulação, digamos assim, de volumétrica muito bem explicitada. É o ápice do seu momento máximo. E os anjos, onde vocês veem de mais ou menos da mesma época, mas vocês veem de uma maneira bem singela, mudamos de artista. Aqui, por exemplo, nós estamos diante de Guignard, um quadro ainda da década de 30, aqui, no caso, que é Festa de São João, é um quadro de 1939, vocês vão ver que é uma paisagem totalmente imaginária. Agora, na seguinte, vocês já vão ver como ele se altera. Quando ele, justamente, como eu mencionei, quando ele faz As Gêmeas, que é 1940, e ele sempre coloca uma paisagem, seja urbana, seja rural, no segundo plano, sempre. O retrato de um menino, de 1941, é antes de ele ir para Minas. Esse daqui também é uma... Já aí, quando ele já está em Minas, eu me lembro que o Amílcar de Castro, o grande escultor mineiro, falecido há poucos anos, ele me disse assim, o Guignard era muito bom logo que ele chegou a Minas. Então, ele fazia paisagens lindas. Boa noite, gente. Obrigado pelo convite, Edna.
E queria dizer assim que eu também aceitei muito pela Aracy, dizendo assim que a Aracy é referência bibliográfica para esse assunto, né? Essa ligação do popular com o moderno, essas coisas eu aprendi muito com a Aracy. E ela foi responsável muito pelos livros dela, por esse gosto meu também pelo popular. Então, os artistas que eu vou falar, acho que são artistas dessa época ainda. Quer dizer, principalmente um, Zé Antônio da Silva. Mesmo o Volpi é o pintor dessa passagem para mim, né? De um Brasil agrário, de um Brasil rural para um Brasil urbano, de uma São Paulo ainda provinciana para uma São Paulo moderna. Né? Então, o Volpi conta um pouco essa história. Né? E o Volpi, para mim, é um pintor muito emblemático de tudo isso. Eu vou falar primeiro do Volpi, depois eu vou falar do Zé Antônio da Silva, que é um pintor que eu gosto muito, com quem eu tive um trato maior, porque eu fiz uma exposição, fui curador de uma exposição dele, e depois falar de um outro pintor que eu gosto muito, chamado Júlio Martins da Silva. Ó, esse é o Volpi, né? Quer dizer, eu comecei com o Volpi mais erudito, o Volpi a óleo. Tá vendo? Isso aí é expressionista. Quer dizer, o Volpi também citava muita coisa. Isso daí tem um pouco do Guild, eu acho, sabe? É tinta a óleo. Ó a passagem, aqui é a influência do De Fiori, a simplificação, olhando o Emílio de Souza. Ó, e aqui já começa a grande aventura. Quer dizer, o primeiro momento que o Brasil é moderno de fato. Essa cor plana, chapada, né, do Volpi. E olha como essa pincelada dele é muito bonita, essa pincelada com têmpera, porque ela também... Vamos pegar um... olha isso aqui. Quer dizer, essa espécie de caiação que faz, nessa pincelada já traz a tonalidade. Se fosse um azul chapado, esse quadro seria pobre. É uma descoberta dele, essa porosidade, esse residual da própria pintura que a têmpera traz. Agora, uma pintura como essa, americano não entende. E agora vem o outro pintor primitivo que eu falei que eu gosto muito, que é o Júlio Martins da Silva, que é o pintor que eu descobri nesse livro aqui da Lélia Coelho Frota, a primeira vez que eu vi, que é o Mito Poético e Nove Artistas Brasileiros. Depois eu revi na galeria da Vilma Eide, comprei um trabalhinho dele, e eu estou, não sei, eu estou apaixonado por esse pintor agora, e estou pensando muito nele. Vi um filminho que o Calil fez dele. É um pintor que nasceu no fim do século XIX e morreu em 1970. Começo da década de 80, no Rio de Janeiro. E como a pintura do Silva se instala direto na superfície. A gente viu, por exemplo, que o Volpi tem muito de um residual, de uma temporalidade. O Silva não tem muito isso. É uma pintura mais direta. Né? Eu comecei com esses quadros brancos que eu gosto muito do Silva. Um é o Godoal, esse é a Chuva, e esse é um quadro de quem tomou chuva. Né? Vendo essa chuva meio corroendo tudo, né? E está vendo como os elementos são esquemáticos também? Como ele transforma tudo? Isso é uma coisa que eu acho que o Silva aprendeu com o Volpi. Eu acho que essas séries do Algodoal eu acho maravilhosas. Me lembra muito o Guignard das paisagens de Minas. Sabe? Ele leva teu olho lá longe, lá no infinito. Né? O céu encontra a terra. Esse momento que céu e terra vira a mesma coisa. Né? Esse é um carro de boi famoso. Agora, olha como isso daí também... tem uma inteligência formal, uma inteligência compositiva, enfim. Quer dizer, como esses... Essa linha do horizonte dele bem alta, sempre com essas curvas assim, que são nuvens, ele faz uma linha de horizonte sempre muito alta, muito elevada dentro do retângulo do quadro, né? E faz uma estilização do céu, das nuvens. O céu vira terra, né? O terra e céu se unem. Quer dizer, como esse carro de boi, os boizinhos pontuam paisagem compositivamente até lá longe no horizonte também. Né? E, mais uma vez, a plantação e a mata extinta. Né? Quer dizer, uma coisa subjugando a outra. Quer dizer, tem essa... Ao mesmo tempo que tem esse passado, tem um presente muito forte. Foi brilhante a exposição de vocês dois. Eu quero agradecer muito a participação. Eu quero agradecer muito e convidá-los, então, para o coquetel.